Padrões gráficos funcionam, indicadores técnicos funcionam, gestão de risco funciona. Então por que traders que dominam tudo isso ainda perdem dinheiro mês após mês? Porque existe algo que decide quem lucra e quem quebra. E este algo não está em nenhum curso de análise técnica, está na forma como a mente reage quando o dinheiro real está em jogo. Van Tarp dedicou 15 anos modelando traders de elite, não apenas entrevistando, mas estudando cientificamente o que os separava da maioria que falha. E a descoberta foi perturbadora. O santo graal que todos procuram, aquela estratégia mágica, aquele indicador secreto, não existe. O verdadeiro santo graal, segundo as próprias palavras de Van Tarp, é sobre encontrar a si mesmo. Traders bem-sucedidos não vencem porque têm sistemas superiores. Vencem porque desenvolveram 3 capacidades internas que a maioria nunca trabalha. A primeira é controle emocional, aceitar total responsabilidade sem culpar o mercado quando erra. A segunda é gerenciamento de posição, saber exatamente quanto arriscar sem comprometer estabilidade psicológica. A terceira, e apenas a terceira, metodologia técnica, aparece nos gráficos. A hierarquia é essa: psicologia primeiro, risco segundo, estratégia terceira. Mas 90% invertem completamente essa ordem. Passam anos otimizando entradas e 0 minutos desenvolvendo a mente que precisa executá-las. E é por isso que vamos explorar cada um desses pilares em profundidade, começando pelo que Van Tarp descobriu ser o mais crítico e o mais negligenciado. Um aviso importante: este conteúdo tem caráter exclusivamente educacional, não é recomendação de investimento. Trades envolve riscos de perdas financeiras e rentabilidade passada não garante resultados futuros. Vamos começar com 3 histórias que provavelmente vão parecer familiares. Segunda-feira, 9 da manhã, um trader identifica um rompimento de triângulo ascendente. Volume confirma, médias alinhadas, RSI favorável, risco-retorno de 1/3. Stop posicionado exatamente onde deveria estar, abaixo da mínima anterior, protegendo 1% da conta. Entrada executada. 10 horas, o mercado vai contra. Stop acionado. Perda de 1% exatamente como planejado. Até aqui, tudo perfeito. A análise técnica funcionou. O stop fez o trabalho dele. Próximo setup, próxima oportunidade. Mas não é isso que acontece. 10h15, esse stop estava errado. O rompimento era real. Só foi uma armadilha temporária. 10h20, entrada novamente. Mesma direção, mas desta vez sem stop loss. Por quê? Não pode perder de novo no mesmo movimento. 11h30, mercado continua contra. 11h45, vai reverter. É só questão de tempo, tenho que segurar. 14 horas, a perda está em 7% da conta. 15 horas, fechamento da operação no desespero total. O que aconteceu aqui? A análise técnica estava correta, o setup era válido, o stop protegeu como deveria. Mas o ego ferido transformou uma perda controlada de 1% em um desastre de 7% por causa de uma emoção, vingança. O mercado não deve nada a ninguém, mas a mente insiste em recuperar o que nunca foi dela. Cenário 2. O trader que move o stop. Quarta-feira, 14 horas. Entrada em um suporte histórico testado 5 vezes. Stop calculado abaixo da mínima anterior. Risco de 2% da conta. Entrada executada. 14h30, o preço começa a cair em direção ao stop. Pensamento: talvez o stop esteja muito apertado. Talvez seja necessário dar mais espaço para o trade respirar. 14h45, preço a 10 pips do stop original. Ação fatal: o stop é movido para mais longe. 15h15, preço continua caindo. Não é possível realizar essa perda agora. Melhor segurar um pouco mais. 15h45, o stop é removido completamente. Esse suporte vai segurar. É só volatilidade temporária. Terça-feira da semana seguinte, a perda está em 15% da conta. Finalmente, o fechamento acontece no puro desespero. Mais uma vez, a análise técnica estava correta. O suporte rompeu.
e o stop deveria ter protegido, mas o medo de realizar a perda, o medo de estar errado, transformou um risco controlado de 2% em uma catástrofe de 15%. O problema não estava no gráfico, estava na incapacidade de aceitar que o mercado tem o direito de dizer não para qualquer análise. Cenário 3. O trader que lucra, mas perde. Sexta-feira, 10 da manhã. Padrão de retângulo rompido. Todas as confirmações presentes. Alvo técnico calculado. 150 pips, equivalente a 4,5% da conta. Stop de 50 pips, 1,5% da conta. O risco retorno perfeito de 1 para 3. Entrada executada. O preço sobe imediatamente. 10h30, 30 pips de lucro. Quase 1% da conta já no verde. Pensamento: e se reverter agora? 10h45, 45 pips de lucro, 1,35% da conta. Emoção dominante, medo de perder o ganho. Ação fatal, operação fechada. 11h30, o preço continua subindo. Meio-dia, o preço atinge os 150 pips, que era o alvo original. Meio-dia e 30, observa, impotente. O lucro que deveria ter sido dele. Frustração, deveria ter segurado. Resultado do mês desse trader: 8 operações executadas, 5 perdas com média de 1,5% cada, total menos 7,5%. 3 vitórias, mais saídas prematuras em todas, média de apenas 1,2% por ganho, total mais 3,6%. Saldo final, menos 3,9% no mês. Se o plano técnico tivesse sido seguido, 5 perdas, menos 7,5%, 3 vitórias no alvo completo de 4,5% cada, mais 13,5%. Saldo, mais 6% no mês. A diferença entre um mês lucrativo e um mês perdedor não foi a análise técnica, foi a incapacidade de controlar o medo. Medo disfarçado de prudência, que cortou 70% dos lucros potenciais. 3 cenários, 3 análises técnicas corretas, 3 resultados destruídos por psicologia. E isso não é exceção, é a regra, porque trade não é sobre prever o mercado, é sobre controlar a si mesmo enquanto o mercado faz o que quiser. Van Tarp identificou 3 ingredientes críticos para o sucesso no trading. E aqui está a parte que a maioria ignora. Apenas um desses 3 ingredientes aparece nos gráficos. Traders bem-sucedidos desenvolveram o controle interno necessário para prosperar. Eles aceitaram uma verdade simples: o mercado os controlará se não desenvolverem autocontrole primeiro. Van Tarp descobriu que traders com problemas psicológicos significativos têm extrema dificuldade em obter esse controle interno. E controle interno significa aceitar total responsabilidade pelas próprias ações. Quando há perda, não existe culpar o mercado, o corretor, a volatilidade ou o manipulador. Quando há erro, existe apenas uma pessoa responsável. Isso é controle interno. As pessoas alcançam sucesso financeiro ao obterem controle interno, entrarem em sintonia consigo mesmas e, então, seguirem o fluxo do mercado, não o contrário. A maioria tenta forçar o mercado a se conformar às suas expectativas. Os vencedores se conformam à realidade do mercado, mantendo controle total sobre suas ações. Pilar 2. Tamanho da posição. Gerenciamento de risco. Van Tarp afirma que este é o tópico mais falado por cada grande trader, mas o menos compreendido pela maioria. O tamanho da posição não é sobre quanto é possível ganhar, é sobre quanto é possível perder sem comprometer estabilidade financeira e emocional. A maioria das pessoas está psicologicamente programada para fazer tudo errado nessa área. Traders perdedores perguntam: quanto posso alavancar para maximizar lucros rapidamente? Traders vencedores perguntam: qual o tamanho de posição me permite, mesmo em uma sequência de perdas, continuar operando racionalmente? Van Tarp observou que muitos traders não sabem nem quanto estão arriscando, não sabem quanto pode perder sem perder seus empregos ou sua paz mental. Consequentemente, não tem como determinar adequadamente quão grandes ou pequenas suas posições devem ser. E essa falta de clareza os destrói lentamente.
Apenas agora, o terceiro pilar é que a análise técnica entra. E ela é importante. Sem uma metodologia com expectativa positiva, não há sistema lucrativo. Mas percebe a hierarquia? Psicologia primeiro, gerenciamento de risco segundo, estratégia técnica terceiro. A maioria dos traders inverte completamente essa ordem. Gastam anos aperfeiçoando estratégias, meses testando indicadores, semanas otimizando entradas e 0 minutos desenvolvendo controle emocional. O resultado? Aqueles 3 cenários anteriores: análise perfeita, execução destruída. Van Tarp resume assim: uma das tarefas primárias ao começar a busca pelo sistema certo é descobrir o suficiente sobre si mesmo para projetar um sistema que funcione especificamente para você. Não para o guru do YouTube, não para o autor do livro, para você. Porque o Santo Graal é pessoal, é único, é sobre encontrar paz interior, encontrar equilíbrio entre lucros e perdas e resolver a luta interna primeiro. Só depois vem o sistema técnico. Agora vem a parte que separa quem está realmente comprometido com a transformação de quem só quer uma fórmula mágica. Van Tarp propõe um desafio simples, mas revelador. Durante os próximos 7 dias, implemente esta única regra: observe os mercados exclusivamente. Não execute operações. Registre mentalmente quais operações consideraria executar e acompanhe o desenvolvimento delas. Se conseguir completar este exercício, demonstrará possuir disciplina fundamental para swing trade. Se encontrar dificuldades, terá identificado a primeira área que necessita desenvolvimento. Por que esse desafio é tão poderoso? Porque expõe 3 inimigos invisíveis. Inimigo 1, impaciência. A necessidade compulsiva de estar dentro de uma operação, mesmo quando não há setup válido. Trade como vício, não como negócio. Inimigo 2, medo de perder oportunidades. A crença irracional de que esta é a única chance e que o mercado não oferecerá outras oportunidades. 3. Necessidade de validação. Operar para sentir-se inteligente, para provar algo, para satisfazer o ego, não para executar um plano estratégico. Se observar os mercados por 7 dias é impossível, operar de forma disciplinada por meses ou anos será muito mais impossível. Traders impacientes forçarão operações. Traders gananciosos manterão posições excessivamente grandes. Traders medrosos realizarão lucros prematuramente. A boa notícia: padrões mentais podem ser desenvolvidos e modificados. Quando isso acontece, resultados operacionais se transformam consequentemente. Portanto, o desafio não é apenas um teste, é o primeiro passo da transformação. Agora, entender tudo isso conceitualmente é o primeiro passo importante, mas implementar na prática, aí a história muda completamente. Porque existe uma distância enorme entre saber que a psicologia importa e realmente desenvolver os protocolos mentais que transformam esse conhecimento em resultados consistentes. Foi exatamente por isso que foi desenvolvido um material sobre análise técnica aplicada ao swing trade, mas com um diferencial crítico. Cada estratégia, cada setup, cada padrão gráfico vem acompanhada dos protocolos de gestão emocional. Não é apenas onde entrar e onde sair, é como manter a disciplina quando o setup falha. O link para ter acesso ao e-book está na descrição deste vídeo. Vamos recapitular? 90% dos traders perdem dinheiro e a razão não é falta de conhecimento técnico, é ausência de controle emocional, gestão de risco inadequada e busca pelo santo graal no lugar errado. Os 3 cenários apresentados acontecem diariamente nos mercados. Trade de vingança transformando menos 1% em menos 7%. Stops movidos transformando menos 2% em menos 15%. Saídas prematuras transformando mais 6% em menos 3,9%. Em todos os casos, a análise técnica estava correta. Execução foi destruída pela mente. Van Tarp revelou os 3 pilares verdadeiros. Disciplina emocional primeiro, tamanho da posição segundo, metodologia técnica terceiro. A maioria inverte essa ordem e por isso
a maioria perde. O desafio dos 7 dias expõe se existe ou não a fundação necessária para construir consistência. E se a fundação estiver rachada, nenhum indicador mágico resolverá isso. Análise técnica é ferramenta poderosa, mas ferramenta poderosa nas mãos de mente indisciplinada gera destruição, não construção. A pergunta final não é qual é o melhor setup, é quem sou quando o setup falha. Essa resposta determinará todo o resto. Se este vídeo mudou a perspectiva sobre trading, deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E se quiser aprofundar tanto na análise técnica quanto nos protocolos psicológicos necessários para executá-la, o link do e-book está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.